E aí pessoal, bem-vindo de volta a mais um episódio. Hoje eu queria falar para vocês uma coisa muito legal. Viagem é sempre um acontecimento muito especial para todo mundo, certo? E sempre a gente quer levar alguém muito bacana para dividir toda essa nossa alegria e os momentos marcantes da viagem. Daí se você falar assim para mim, puta, eu convidei um amigo, ou então a minha cara metade, ninguém pode ir? Deixa eu te falar uma coisa então. Olha só, vou apresentar para vocês aqui, ó, meu amigão. Esse aqui é o Tom. É uma delícia viajar na companhia de um pet. Promete ser super divertido. Só que é o seguinte, a gente vai precisar planejar bem melhor o lance. Desde o roteiro, porque vai envolver muito mais especificidade do que uma viagem comum, já que nem todo lugar vai aceitar o seu pet como sua companhia no apartamento quando você chegar no hotel, tá? E também, você tem que ter todas aquelas vacinas em dia, tem que ir sempre para lugar que você pode passear com ele e que você consiga manter aquela rotina que você mantém no seu bairro, para ele se divertir um pouco com você também, porque afinal de contas a viagem é para os dois se divertirem, tanto você quanto seu cara metade. Então, vamos entender como funciona? Enquanto isso, olha só, não esquece, fala lá para eles, Tom, se inscreve no canal, deixa seu like aí, vai me acompanhando lá no Instagram, que eu tenho sempre um monte de novidade para vocês e hoje mostrando como vai viajar com o seu pet. Bora lá comigo? Então, gente, nós temos que pensar muito bem antes de fazer uma viagem com um animal de estimação como esse aqui do nosso lado. Mas é pensar em tudo mesmo. Então vou dar umas dicas para vocês assim fundamentais para isso. Primeiro, depende muito do destino e do meio de transporte, né? Algumas coisas podem ser preparadas antes da viagem, para deixar a viagem do seu pet mais agradável, tá? Tipo, você tem que primeiro arranjar um telefone de um veterinário lá, de uma clínica. Eu tô indo para um lugar e esse lugar tem atendimento de emergência 24 horas, vai que acontece alguma coisa. Sabe, tipo, quando a gente faz seguro de viagem para a gente viajar? Mesma coisa pro cachorro. Um contato no destino é super importante, tá? Ou pro teu gato, ou pro teu pet, que seja. E claro, a carteirinha de vacinação, com avaliação médica, deve estar sempre à mão. E em qualquer lugar que o animalzinho vai, você tem que sempre estar com a carteirinha, porque ela vai ser exigida. Ou seja, é o RG do teu pet. Você tem que estar com a carteirinha dele junto com o seu RG, sempre. Saiu do hotel, saiu para passear, carteirinha dos dois juntos, tá? Aí você vai me perguntar o seguinte, mas todo tipo de animal de estimação pode viajar de avião? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando pensa em levar um pet para viajar pela primeira vez. E se alguma companheira disser não, você tem que entender que não é que ela não queira levar seu cachorrinho, seu gatinho para viajar. Todas elas se esforçam muito para transportar os animais, mas algumas espécies de bichinho não têm condições de viajar. Pode ser pela pressurização da cabine, por exemplo, ou outro problema de saúde que o seu bichinho tenha e que seja um risco para a saúde dele durante o voo. Por isso, por exemplo, os caras não recomendam que as raças de cachorro braquicefálicos, aqueles que têm um focinho achatado ou diminuído, não voem ou se voarem, que só voem em voos curtos. Ele sofre de dificuldades naturais de respiração. E os efeitos do ar rarefeito dentro do avião podem fazer com que eles tenham falta de ar. Ou seja, então os caras estão preocupados com o bichinho, não é que eles estão sendo intransigentes, tá? Outros são os animais de grande porte que são transportados só no porão dos aviões. E mesmo assim, não são todas as companhias aéreas que aceitam. Mas vamos ser um pouco mais específicos para vocês entenderem alguns animais e que companhia aérea tem restrição. Por exemplo, na Avianca, eles não têm restrição de raça nenhuma. Só que o limite que os caras têm é de 3 animais por aeronave. Ou seja, quando você for fazer a reserva, você vai ter que atentar para isso. Se por acaso já tiverem 3 animais no avião, você vai ter que mudar o teu voo ou a data para você poder viajar com o teu pet. Na Azul, também não tem restrição de raça, só de peso. Como os aviões da Azul são menores, o limite é de 5 quilos, inclusive já contando a caixa ou a bolsa que você vai levar o seu pet, tá? Isso porque ele vai ter que ir na cabine, debaixo do banco, debaixo do teu assento. Tom, vem cá. Tom, vem cá, vem. Tom. E na Gol? A Gol aceita também todo tipo de pet, só que a restrição é que eles tenham no mínimo 4 meses de idade, tá? E na Gol, os caras são mais legais quanto ao peso, são 10 quilos somando o animal e a caixinha de transporte.
Já, se você for transportar como carga, sabe que são aqueles pets acima de 10 quilos até 30, eles têm restrição também por raças, essas do focinho curto que eu falei. Daí, claro, é melhor checar com eles antes, mas a gente mais ou menos já sabe. Pra vocês terem uma ideia, ó, as raças que os caras não deixam ir no avião, por causa desse lance do focinho curto. Bulldog americano, Boston Terrier, Boxer Griffon de Bruxelas, Pug chinês, Chow Chow, Pug holandês, Pug pequinês, Bulldog inglês, o Cavalier King Charles Spaniel, o Bulldog francês, o Dog de Bordeaux, o Lhasa Apso e o Shih Tzu. Ainda bem, ó, que Yorkshire pode, né, Tom? O Tom é uma delícia de viajar, super tranquilo, depois eu vou mostrar pra vocês. Na Latam. A Latam tem uma listona de raças proibidas de embarcar, tá? Tem o Akita Inu, tem o Burma Mastiff, tem o Bulldog americano, tem o Boxer, tem o Pitbull Terrier americano, tem o Staffordshire, tem o Terrier americano, tem o Stanford Bull Terrier, tem o Bull Terrier, tem o Dog americano, tem o Filha brasileiro, tem o Carabacho, tem o Mastim, tem o Mastim napolitano, tem o Rottweiler, tem o Pitbull, tem o Terrier, tem o Mastiff inglês, tem o Dog canário, tem o Dog Bordeaux. Ufa, é um montão que a TAM tem restrição de levar. Então, assim, você vai ter que sempre checar na companhia aérea, falar raça, pra ver se os caras deixam você levar o teu pet viajando com você, tá bom? E a documentação? O que é que eu preciso juntar para levar meu pet comigo? Então é o seguinte, para viajar dentro do Brasil, nas nossas 4 aéreas, a documentação é a mesma. Você tem que ter um certificado de vacinação antirrábica, constando o nome do laboratório, o tipo de vacina e o número da ampola. A vacina deve ter sido aplicada com pelo menos 30 dias de antecedência e no máximo 1 ano antes do dia que você vai embarcar. O outro documento é um atestado de saúde, que tem que ser emitido por um médico veterinário e tem que ter validade de 30 dias da prescrição. E no caso de voo internacional? Nestas 4 que também voam para o exterior, eles pedem esses 2 itens e mais 2 itens, tá? Que seria um certificado veterinário internacional, os caras chamam de CVI, que ele é válido por 60 dias da data da emissão, e também um que se chama Certificado Zoossanitário Internacional, conhecido como CZV. E esse tem validade de 60 dias do dia que você imprimiu. Então, para o voo internacional, são 4 documentos. Para o voo nacional, são 2 documentos, sabe? Aí você vai me perguntar, e quanto custa? Então vamos lá. Com exceção do cão-guia, tá? Que é isento de taxa para viajar em qualquer companhia aérea para qualquer lugar, sempre vão te cobrar para transportar animais de estimação na cabine ou no porão. Só que o preço, pessoal, depende de cada companhia aérea e de como esse pet vai ser transportado. Então, o que eu recomendo para vocês? No site das companhias aéreas tem todas essas tabelas, mas eu vou listar aqui para vocês rapidamente os preços para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, na Avianca, para destino dentro do Brasil, você vai gastar R$250 por trecho. Para destino internacional, eles vão te cobrar $125 por trecho. E se seu amigão estiver aqui no porão, o valor varia entre R$300 e R$400, conforme o trecho que você vai voar. Na Azul, também é R$250 por trecho para voar nos destinos nacionais. Eles não aceitam pet nos destinos internacionais e tampouco deixam transportar pets grandes no porão. Na Gol, para destino nacional um pouquinho mais barato, os caras cobram R$200 por trecho, e se for no porão, o seu grandão vai te custar de 150 para voo nacional a 450 para voo internacional. E na Latam, nos nacionais também 200, e nos internacionais o preço vai variar entre 20 e $250 de acordo com o destino que você está indo. E vale lembrar que é o seguinte, eu tenho companhia aérea que só aceita reserva de pet com 24 horas de antecedência do voo, principalmente se for um voo internacional, tá? Então fica atento, você não pode organizar tudo e esquecer de reservar na companhia aérea o lugar do seu pet, tá? Aí você me pergunta, e a caixa de transporte? Olha só, você vai precisar procurar num pet shop, uma bolsa começa daqui, né? Vamos lá, Tom. Uma bolsa começa daqui, que o Tom já está acostumado, já entrou. Ou você vai ter que ter uma caixa grande de transporte para o seu bichinho, tá? Precisa o quê? Precisa ser resistente, bem ventilada e com tamanho adequado para o animal, para que ele possa dar uma voltinha dentro da caixa, tá? Você não pode esquecer que ele precisa de espaço para se movimentar durante toda a viagem. A viagem tem que ser agradável para você e tem que ser agradável para ele.
Para complicar, pessoal, cada companhia aérea, não sei porquê, tem regra diferente do tamanho de cada caixa ou bolsa que a gente pode levar dentro do avião. Ou seja, tem que olhar direitinho, tem que ir lá com a fitinha métrica e falar, vou viajar em tal companhia aérea, tal caixa eu posso levar. Senão depois, sabe o que vai acontecer? Ela não vai caber debaixo do teu assento no avião e os caras não vão deixar você embarcar com o pet, mesmo tendo feito tudo o que você achou que fosse necessário para viajar com ele, tá? E lembrando que você jamais vai poder tirar o seu pet da caixinha durante o voo, tá? Ele tem que ir o tempo inteiro lá embaixo. Então é legal, por exemplo, uma caixinha como essa daqui, ó, que o pet vai super confortável dentro, tá vendo, ó? E na porta a gente tem o quê? A gente tem, ó, um compartimento para colocar uns biscoitinhos e para colocar água, para ele poder ir bebendo durante a viagem, tá? Entra aí, Tom. Ele não quer entrar na caixinha agora. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Ou seja, gente, ele tem que estar adaptado à caixa bem antes da viagem. Se é novidade para ele, por exemplo, você precisa comprar uma caixa pelo menos um mês antes. E essa caixa tem que virar como se fosse a segunda casinha dele, para você abrir a porta e ele entrar. Como ele faz aqui nessa bolsa. Se ele for menorzinho, ele vai só na bolsa e vai ficar tranquilo debaixo do assento só na bolsa também, tá? Então, repetindo. De modo geral, a caixa de transporte não pode ter roda, tem que ser resistente, bem ventilada, com tamanho adequado para que ele consiga se movimentar lá dentro, tá? Não pode abrir com facilidade, a porta não pode estar trancada com cadeado ou algum tipo de lacre, você tem que ter um potinho fácil de acesso de água na porta, como esse que eu mostrei para vocês, tá? Deixar uns biscoitinhos para ele comer e não pode ter nada solto lá dentro. O que você pode deixar para ele é tipo um brinquedinho que ele usa, como esse que o Tom usa aqui, ó, para ele poder se distrair lá durante a viagem, ou um paninho, que ele sinta o cheiro e vá na caixa tranquilo e não incomode ninguém. Aí você fala, mas meu cachorro é um cachorrão. Ele vai ter que ir no porão como carga. Ai, meu Deus. Calma. Em primeiro lugar, vou te dizer uma coisa. Entenda o seguinte, tá? Animais grandes, de 11 a 30 quilos, só podem ser acomodados nas caixas correspondentes ao seu peso e tamanho. Então a caixa vai ser uma caixona muito maior que essa, certo? E vai seguir as mesmas regras de que tem que ter espaço para ele dar uma voltinha dentro da própria caixa, tá? E eles vão no porão dianteiro do avião. E nesse porão, tem a mesma pressurização e temperatura e iluminação da cabine que você está viajando, tá? Você pode ficar tranquilo, porque ali as caixas são presas no chão por cordas e cintos. Ou seja, todas as companhias aéreas são super cuidadosas com seus pets, então pode ficar tranquilo que mesmo os grandões vão super bem no porão. E o esquema, você não pode esquecer, que você vai despachar o seu pet no balcão, junto com a tua mala. Gente, eu estou muito indignada. Não era pra ser diferente? Então você vai despachar a caixa vai entrar pela esteira, depois a tua mala, e quando você chegar no seu destino, o teu pet vai vir também na esteira junto com a sua mala, tá? Então, ó, don't panic, tá bom? Umas dicas valiosas, tem muita gente que erra, cuidado pra vocês não errarem. Então a primeira é o seguinte, calmantes. Não, pessoal, não. Sabe por quê? Vão provocar efeito colateral, tá? Só se for, tipo, expressamente recomendado pelo veterinário, que o cachorro já tome algum remédio, tá? E só dá comida leve no dia antes da viagem, tá? A última refeição você faz, tipo, 2, 3 horas antes do embarque, tá? Pra evitar que ele fique enjoado, que ele vomite na caixinha e tudo mais. E água sempre à vontade. Agora, caso o seu pet seja um petão, ele vai lá no porão, ele tem que ter uma coleira de identificação, a caixa tem que ter uma identificação, tá? Você tem que colocar um bom tapetão higiênico na caixa. Ele já deve estar acostumado com a caixa, como eu já disse. Então, principalmente para os grandes que vão ser despachados, uma dica é a seguinte também. Evita embarcar com muita antecedência. A menos que o animal não se mostre assim muito tranquilo no ambiente do aeroporto. Mas você não pode se esquecer de que também é um embarque diferente, né? Não dá para chegar tipo na hora que o avião vai sair, porque você vai ter que preencher alguns documentos que você não preenche normalmente quando você vai viajar sozinho. Tá? Então você tem que saber regular esse tempo que você vai chegar para o tempo do avião sair, tá? Então é isso, como vocês notaram, viajar com um pet
não é uma tarefa extremamente simples. Tem que ter um pouco de planejamento, um pouco de adaptação do seu animalzinho, tá? Tem que cumprir algumas exigências, algumas regras das companhias aéreas e, claro, vai custar uma graninha para você esse prazer de sair com o seu pet aí voando. O importante é o de sempre, né? É vocês se planejarem, ligarem para o call center da companhia aérea, tirando todas as dúvidas antes, perguntar qual que é o esquema para cada uma, tá? Isso é um tipo de serviço, por exemplo, que você vai ter que ligar, porque não tem esse tipo de serviço em site, ninguém vende online. Então, pessoal, é isso aí, galera. Olha só, vou ficando por aqui com o Tunico. Espero ter ajudado vocês. E, como eu peço sempre, ó, se você não se inscreveu no canal, se você é novo por aqui, deixa seu like aí pra nós, ó. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que nós estamos sempre postando coisas legais, coisas bacanas para você poder viajar bem melhor. Porque o quê? Porque viajar, gente, com o nosso pet também é uma delícia. Bora com a gente!